Pronto, tá gravando. Yes! Time! Começou a aula. Vamos compartilhar esse trem. Hoje é a turma do F. Compartilhando e compartilhando a tela com vocês. Vou botar aqui em módulo turbo. Bom, nós vamos começar uma outra fase agora, que é a fase dos gases perfeitos, de calorimetria, dilatação térmica e dentre outras cositas mais que nós vamos analisar e estudar para a prova, né? Se eu não me engano, a gente deve ter mais ou menos umas 4 aulas antes. Isso aí dá para tirar de letra, pé nas costas, tá? O conteúdo não é muito grande, é um conteúdo relativamente pequeno. E se der tempo, mas eu tenho que conferir se tem lá no laboratório um protoboardzinho, a gente ainda trabalha com resistores, com capacitores, e se der a parte de eletrônica, né? Elétrica. Mas eu acho que não vai dar, não. Posso até depois... Eu sei que em Campo Grande tem completo, kit completo. Enfim, vida que segue. Vamos lá, vamos ciência da natureza, né? Física, nesse caso eu vou introduzir o conhecimento da parte de calor sensível, capacidade térmica, calor específico, que é uma das atividades que provavelmente faremos, vai ser escolhida, né, no dia, que faremos para relatório, para entrega de relatório, tá? Então, mas antes disso, a gente precisa conhecer esse troço, né? Enfim, pensei que tivesse tirado essas coisinhas, mas vida que segue. Bom, algumas curiosidades, tá? Por que durante o dia é tão quente no deserto e durante a noite é tão frio? Vocês vão descobrir que isso está associado à transferência de calor, tá? Transferir calor ou absorver calor e liberar calor depende de algumas características específicas de cada material, tá? É a capacidade térmica dele, que é como se ele fosse uma caixa virtual e ele tivesse a capacidade de armazenar energia. E essa energia, para esse caso, que é o nosso, a gente vai considerar como sendo calor, tá? Vamos entender que tudo que é energia, quando a gente fala, o que é energia? O conceito de energia é transição de um estado, de uma situação A para uma situação B, ou uma transição de equilíbrio. Energia é isso, tá? Por exemplo, energia elétrica, ela foi gerada pela hidrelétrica, que foi um processo mecânico, né, de queda d'água, e aí que gerou essas turbinas, que consequentemente gerou a eletricidade. Então, isso é uma transferência de energia, consequentemente, o conceito geral é uma energia A se transformando em uma energia B. Não existe o conceito, não tem como você ter energia sem transformação, sem transferência. A própria palavra em si já capta a ideia. Se eu tenho energia, porque eu estou captando alguma coisa, ou tenho um excesso de algo para ser utilizado, para ser gasto, para ser eliminado. E energia, nesse caso, pode ser dividida em várias situações. Uma delas é o calor, né? A quantidade de calor é a capacidade que você tem de transmitir, de passar de um corpo para outro corpo uma certa quantidade de energia em função da temperatura e de outras características que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, meu Deus, eu esqueci de tirar isso. Por que eu deixei isso, gente? Enfim, essa é uma pergunta que depois vocês podem responder, né? Porque durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia e mais à noite esse sentido é invertido. Essas duas perguntas nós vamos responder no final da aula. Mas vocês já vão conseguir entender. Eu sei. Isso é horrível. Então, conceito de calor, tá? É energia térmica em trânsito, como eu tinha dito para vocês, devido à diferença de temperatura entre corpos. Eu tenho um corpo A e um corpo B. De acordo com quem tem mais energia e quem tem menos energia térmica, tá? Gera essa transferência. Calor não é porque está quente. Calor é o conceito de transferência de energia térmica para um corpo A, para um corpo B e vice-versa. Ou retirada de calor, ou
inclusão de calor naquele corpo, tá? Quando tá frio, então eu posso dizer que existe calor ocorrendo ali, o processo de calor e está ocorrendo. No frio existe calor? Sim, porque calor é energia térmica em trânsito. Significa que seu corpo está liberando uma quantidade de energia para o meio. E a energia essa que é a energia térmica. Tanto que se essa energia for transferida numa quantidade mais rápida do que o seu próprio corpo consegue manter, né? Por exemplo, através da circulação, através de movimento, enfim, utilizando a gasto calórico que você tem dentro de você. Gente, só um minutinho. Eu dei mole, deixei. Só um segundinho. Só para. Tô em aula. Desculpa, perdão. Então, o que acontece? Então, o calor é energia em trânsito. Então, quando eu perco calor, por isso que eu falo para alguns alunos meus, né? Por exemplo, você está na academia. Você está na academia, você tem que ficar numa academia onde o ar-condicionado seja poderoso, forte, o suficiente a ponto de você sentir muito frio. Por quê? Pô, professor, coisa de maluco, sentir frio na academia. Eu não quero sentir frio, eu quero ficar igual um doido, sei lá, correndo a meio-dia, 3 horas da tarde, com o sol batendo na minha cara e, de repente, enrolado em um monte de plástico. Eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi nego maluco fazendo essa parada. Aí, cara, eu vou perder calor. Não, isso não é de forma saudável. E esse calor vai ser reposto rapidamente depois. O problema é o seguinte, você quer perder calor perder calor que eu digo, o seu corpo gerar calor utilizando reservas de energia que você tem, que nesse caso seria gordura, né, e outros materiais, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer com que o seu corpo tente desesperadamente manter a temperatura entre 37, 38, 39 graus numa academia. Por quê? Quanto mais alta for a sua temperatura e mais frio for o ambiente, o que o ar-condicionado vai estar fazendo ali? O ar-condicionado está retirando o calor do ambiente. Então, quanto mais calor, quanto maior for a sua temperatura, numa esteira ou num movimento aeróbico qualquer, o que acontece contigo? O teu corpo começa desesperadamente a aumentar a temperatura interna, mas ao mesmo tempo que ele aumenta, ele não consegue regular. Ele começa a ser retirado de forma contínua através da temperatura do ambiente. Entendeu? Então, você tem um rendimento muito maior, você consegue perder muito mais calorias, que a gente vai falar um pouquinho, calorias no sentido de alimento, para a gente entender o contexto geral, né? Do que, por exemplo, você correr 3 horas da tarde e suar feito um doido. Por quê? Porque quando você transfere calor de um meio A para o meio B, você tem que ter variação de temperatura. Se você está a 39 graus correndo na rua a uma temperatura de 39 graus, você não vai estar transferindo o calor de forma eficiente. E o que vai estar fazendo transferência de calor para você é o suor que é gerado. Ou seja, aquelas gotinhas de suor que está saindo do seu corpo com 38 graus e o seu corpo está com 39, tá? É 1 grau de diferença apenas que ela está fazendo com que a temperatura do seu corpo tende a diminuir, a ter esse controle térmico. Então, o que acontece? Você não está tendo um rendimento interessante. Você está tendo o quê? Disposição física, parte vascular, tá indo. Mas a perda de calórica, ela mal acontece. Ela acontece em ambientes frios. Então, se você quiser ter realmente uma perda calórica, você tem que estar em ambientes muito frios para que a variação de temperatura entre o seu corpo e o lado externo seja grande o suficiente para que você tenha o maior rendimento possível e imaginável. Vocês estão conseguindo ouvir meu áudio, tá, né? Estou vendo, perfeito. Tá, eu tenho desligado aqui. Então, vamos lá. Aí, ó, o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Você não vai conseguir mudar isso nunca. Quando o calor sai de um ambiente de maior temperatura, perdão, de menor temperatura, menor para maior, quer dizer,
faz o processo inverso, você precisa de algum sistema que possa gerar um sistema mecânico que utiliza um outro tipo de energia para poder gerar essa relação de retirada de calor, tá? Nesse caso é o ar-condicionado. O ar-condicionado precisa de um motor, precisa de... eu nem sei se tem mais compressor no ar-condicionado, acho que tem. Compressor, tem que ter um monte de sistemas internos lá para que ele consiga quebrar o fato natural, né? Que a temperatura ela sai de um lugar de maior calor para um de menor calor. Isso acontece também tem não é um equipamento, é um sensor Peltier, célula de Peltier. A célula de Peltier, ela resfria de um lado, é um sistema que resfria de um lado, tá? Mas ao mesmo tempo que ela retira calor de um lado, do outro lado ela aquece. Por quê? Porque na natureza tudo tende ao equilíbrio. Por mais que eu tente fazer o processo inverso de uma situação, que na natureza aquilo não é normal, não é considerado normal, tá? Existe a contraposição para poder ocorrer o equilíbrio. Pode ver que em alguns ar-condicionados, a grande maioria, enfim, um lado está frio, que é o lado que está retirando o calor do meio, mas no outro lado está quente ou liberando água, né, que é a própria umidade que está sendo retirada do ar ao seu entorno. Isso aqui é o Joseph Black, é um físico, químico, médico, marabalhista, filósofo, historiador, que começou a estudar o conceito de caloria, tá? Esse outro carinha aqui é ele, né? Ele fez alguns experimentos, né? Misturou substâncias diferentes para poder entender o conceito de perda calórica, tal. E aí, porque eles precisavam entender como a temperatura agia sobre os corpos, tá? Enfim. Aqui, ó, calor sensível. O que é o calor sensível? O calor sensível, cara, é a variação da temperatura sem alterar o estado físico da matéria, tá? Sem alterar o estado físico da matéria. Então, é a água que ela está a 100 graus, ou 99 graus, e ainda não houve a alteração, tá? Ó, por exemplo, quando colocamos a água para aquecer no fogo, né? Estamos aumentando sua temperatura. Aqui é um exemplo ruim, né? Porque ela está borbulhando. Aqui não é mais calor sensível, já é calor latente, tá? Que é a mudança de temperatura, mudança de estado físico a uma determinada temperatura. Olha o que acontece, por exemplo, nas usinas de petróleo. Nas usinas de petróleo, existem os silos onde o material fica colocado e aquecido a uma determinada temperatura. De acordo com o grau de calor sensível que o petróleo produz, ele produz determinados tipos de fases, tá? E essas fases são depois separadas e armazenadas, como o gás, como o próprio álcool, né? E outros materiais, o betumen, né? E outros materiais são retirados a partir, exatamente por quê? Exemplo, se você pegar o álcool e a água, misturar numa vasilha, tá? E botar um termômetro, e essa vasilha você botar no fogo, tá? O álcool, ele entra, o estado de transição dele é a 70 graus Celsius, tá? E o estado de transição da água é a 100 graus Celsius. Ou seja, quando você está aquecendo, você vai perceber que o termômetro ele vai parar, vai vir, de repente o termômetro para, tá? A 70 graus Celsius e fica, ó. Ele não vai subir, ele vai continuar a 70 graus Celsius. De repente, do nada, quando ele passar de 71, 72, 73, significa que todo o álcool que estava ali dentro, ele evaporou. Ou seja, ele saiu do calor sensível e foi para o calor latente, aonde o calor latente é quando ocorre, onde eu mantenho a temperatura, mas ocorre a transição de fase. Calor sensível, não. Calor sensível, você tem só a variação de temperatura, mas ainda continua na mesma fase, na mesma
Por exemplo, líquido continua líquido, se é sólido continua sólido, se é gás continua gás e assim por diante. A unidade de medida de calor, quer dizer, um cal equivale a 4,18 joule, né? Isso é o nosso sistema internacional e é muito utilizado isso. No nosso sistema internacional a gente utiliza cal, mas em outros sistemas fora do internacional é utilizado muito joule, tá? A capacidade térmica, que na verdade é a capacidade do corpo armazenar energia, né? Então, cada corpo tem uma capacidade de armazenar. Um grão de areia armazena quantidade de energia diferente de um pedacinho de metal, por exemplo, né? E assim por diante. Ou da água, enfim. E aí nós temos aqui que capacidade térmica, tá? É igual a quantidade de calor, que é em cal, dividido pela variação da temperatura. Então, se eu pego a quantidade de calor dividido pela temperatura, eu descubro a capacidade térmica. E a unidade da capacidade térmica é cal por grau Celsius, tá? É só uma continha básica aqui para vocês entenderem. Aqui tem um outro exemplo. Bom, uma coisa que é interessante que existe um outro tipo de dado que é bastante relevante e que é muito estudado, principalmente da pessoal da engenharia mecânica, tá? Que é o calor específico. Tá? O calor específico está também associado à quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Isso aqui é uma das formas que a gente pode colocar o calor específico. Tá? Aí tem, por exemplo, nesse exemplo aqui, onde houve uma variação de 1 grau a meia caloria, e sabendo que acho que ele deve ter dado a massa como sendo 1 grama, aí ele achou cal por grama grau Celsius. Tá? Foi a unidade. 0,5 cal por grama grau Celsius é a unidade do calor específico. Deixa eu ver rapidinho, já vou... Só para vocês entenderem o contexto geral, porque senão a gente vai para a parte experimental, e vocês vão ficar viajando. Acho que aqui é só uma arrumação, a gente está arrumando a casa, tá? Ou seja, o calor sensível, a quantidade de calor sensível, que não ocorre mudança de estado físico, ela é massa vezes calor específico vezes temperatura. O que nós vamos calcular no laboratório? Nós vamos calcular, na verdade, por exemplo, calor sensível, capacidade térmica, tá? Por quê? A massa do material a gente já vai ter, que é a massa da água, tá? Por exemplo, ou do óleo, ou dependendo do que for utilizado lá. Temperatura, a variação de temperatura, que a gente vai ter um termômetro, tá? E aí a gente pode tirar várias informações a partir dali. Ou também até mesmo a própria capacidade térmica. Enfim, vamos fazer... Durante o laboratório a gente vai entender um pouco mais. Então, quanto maior o calor específico, isso aqui é muito importante para vocês entenderem. Isso aqui é em concurso. Quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar a temperatura. Então, quanto maior esse carinha aqui, ó, maior é a capacidade, mais eu preciso de quantidade de calor, tá, para variar a temperatura. Um grãozinho de areia, ele armazena a temperatura tão rapidamente, o coeficiente, o calor específico dele é tão pequeno do grãozinho de areia, que ele rapidamente ele absorve energia quando a temperatura muda, e ao mesmo tempo ele libera energia. Por exemplo, de manhã, quando o sol bate no grão de areia, ele absorve rapidamente, porque ele tem um calor específico muito pequeno, e aí quando o sol vai embora, rapidamente a areia aquele grão de areia perde energia para o meio. Tá? Então, quanto maior o calor específico, maior será a necessidade de variar a temperatura. Tá? Aí tem alguns termos, quanto maior a variação de temperatura que se deseja obter de um corpo, maior será a quantidade de calor que se deve fornecer. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado essas passagens, isso é feio pra caramba. Então, ó, no deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados. Situação que se inverte à noite com temperaturas mais baixas. Por quê? Eu acabei de explicar agora, por causa do grão de areia. Tá? A explicação está aqui relacionada ao conceito de calor específico. O grão de areia tem um calor específico muito pequeno. Uma situação interessante que é importante a gente entender
que quando a gente fala de calorias no sentido de alimento, quanto que ele consegue armazenar, quando é 1 cal, tá, equivale a 1.000 calorias. Tá? Nesse caso aqui, ele bota em letra maiúscula. Isso aqui é uma forma que geralmente, se você vê em algumas embalagens, tá? Ele diz assim, você come uma barra de cereal, o cara diz assim, essa barra de cereal aqui tem 50 calorias. Aí tu fala assim, 50 não, 10 calorias. Mas a caloria que ele está dizendo lá não é caloria. Ele está dizendo que você tem 10.000 calorias, entendeu? Coisa do gênero. Às vezes, na própria esteira, né? Você está olhando ali e está dizendo assim, você perdeu 100 calorias. Aí, pô, não perdi nada, é menos que uma barra de cereal. Não, tu perdeu 100.000 calorias. Tu perdeu caloria pra caramba. Tá? Aí, só para não gerar frustração. Isso aqui não é do nosso interesse, também não é do nosso interesse, que ninguém faz geografia aqui. Bom, calorímetro. Nós teremos em nosso laboratório, tá, alguns equipamentos que estão sendo apresentados aqui para vocês, tá? Onde a gente vai ter uma garrafa térmica, tá? Essa garrafa térmica vai ter um medidor de temperatura e, ao mesmo tempo, ela também pode ser isolada, tá? Ela pode ter um isolamento. A garrafa térmica, né? A garrafa térmica é um bom exemplo de calorímetro, tá? Para vocês entenderem. Eu estou passando rápido porque isso aqui não nos interessa. Isso aqui é o porquê que a garrafa térmica é, porque ela tem vácuo, vidro e outros materiais que fazem com que haja dificuldade de passagem de transferência de calor para o meio A para o meio B. Porque se você tem vácuo, você não tem matéria. Se você não tem matéria, você não tem como transportar calor. Você só consegue transportar calor por meio de matéria. Tá? Calor em forma de temperatura. Eu não estou falando de micro-ondas, eu não estou falando de eletromagnetismo, tá, gente? Isso aqui é equilíbrio. Isso aqui é uma outra coisa que nós vamos fazer também em laboratório. Nós vamos pegar materiais de temperaturas diferentes e quantidade de calores diferentes, tá? E vamos descobrir qual é a temperatura de equilíbrio desses materiais, através da relação de que o calor do material mais aquecido, de quem recebe e de quem cede, tem que ser igual a zero. E a gente vai descobrir de cada um deles, consequentemente somar, e descobrir qual é a temperatura de equilíbrio dos sistemas. Aí não vamos exercitar, porque isso não nos pertence agora. Vamos passar para cá. Continuamos só nós dois, só nós três. Esse aqui é rapidinho, tá? Já está acabando. Esse cara aqui, ele é da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Também é um polo, São Carlos, perdão, que é um polo da USP, tá? Deixa eu só isso, vai andar um pouquinho aqui. Tá? Onde ter como objetivo... Aqui, ó. Aqui ele vai mostrar o passo a passo, tá? Como é que ele vai fazer, e a gente vai mais ou menos seguir algo parecido no laboratório. Então, vamos lá. Determinar o calor específico de uma pecinha metálica. E o segundo, determinar o calor latente de vaporização da água. Tá? Antes, porém... Deixa eu só montar aqui, que eu acho que eu pulei a fase que o cara estava explicando. Eu sou professor aqui do Instituto de Física de São Carlos. Bom, como experimento principal hoje, nós vamos apresentar para vocês 2 conjuntos de medidas. O primeiro, a gente vai ter como objetivo determinar o calor específico de uma pecinha metálica. E o segundo, determinar o calor latente de vaporização da água. Tá? Antes, porém, vamos fazer uma breve revisão dos conceitos envolvidos. Não precisamos dos conceitos, já fiz a revisão com vocês. Só vou pular aqui para ele já para a parte que nos interessa. Só vou pular, pronto. A temperatura demora muito para variar se você coloca uma certa quantidade de calor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui ó, um vasilhame, uma certa... Espera, tem uma coisinha que ele falou, ele tinha que ter falado, eu pulei, desculpa. Para arrefecer. Né? Então você tem esse tipo de coisa. Por isso que na praia sempre você tem um clima agradável, porque tem a água ali para fazer essa troca térmica de dia e noite. No deserto também tem areia, né? Como tem na praia, mas é muito menos agradável, ter uma variação de temperatura muito maior entre dia e noite. Porque realmente, quando você está na praia, geralmente se a temperatura durante o dia foi 40 graus, à noite mal vai chegar a 25.
se chegar. Tá? Já no deserto, não, por causa da areia, como você não tem o arrefecimento da água do mar, para essa troca térmica, no deserto, as temperaturas chegam a 55 graus, 60 graus durante o dia, e pode chegar até menos 4 graus à noite. Menos 4 graus à noite. Tá? É absurda a variação de temperatura, né, em determinados desertos. Tá? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês essa questão aqui numa demonstraçãozinha aqui rápida, tá? Mas antes quero falar para vocês o seguinte, a gente está aqui no ambiente controlado, tá? A demonstração é meio desafiadora, então não tente fazer isso na sua casa, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente está com tudo controlado aqui. O que eu vou fazer? Eu quero mostrar para vocês, né, que o calor específico da água alto significa exatamente essa história de demorar muito para você ter uma certa variação de temperatura, ou seja, a temperatura demora muito para variar se você coloca uma certa quantidade de calor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui ó, um vasilhame, uma certa quantidade de água, tá? Aqui eu tenho outro, um balde também com água aqui. Primeira coisa, eu vou pegar aqui detergente, tá? E vou colocar nesse vasilhame. Vou colocar bastante detergente aqui, vocês vão ver por quê. Certo? Então tá aí, tem bastante detergente. Aí, o que eu vou fazer agora é colocar a minha mão na água para criar um filme de água na minha mão, tá? Então, vou fazer isso aqui. Isso é um ambiente controlado, tá, gente? Eu já fiz, já não me dei muito bem, não. Bastante aqui. Então tá aqui, filme de água. E agora eu vou borbulhar aqui dentro, né? Que é basicamente gás butano. Então, isso aqui vai criar umas bolhas de gás butano aqui, ó. Isso é gás butano, gente. Estou com a minha mão molhada, com um filme de água. Vou pegar um pouco dessas bolhas e com o maçarico aqui. Eu já me queimei assim, foi bem legal. Mas depois da quarta, quinta vez que você não está mais sentindo a palma da mão, fica legal. Não acontece nada com a minha mão. Tá bom. Basicamente, o que protegeu disso aqui esquentar e eu queimar a minha Foi mão a película. é o filme de água que estava formado aqui. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora de calor latente. Tá? Não vamos falar sobre calor latente, que não é o que nos interessa. Ele vai falar um pouquinho sobre questão de transição, de mudança de estado, tal, que isso não cabe para a gente, não dá tempo, infelizmente. Eu quero ir lá para a parte do experimento. Aqui. Deixa eu ver se é aqui. A primeira medida que a gente vai realizar é a determinação da capacidade térmica do calorímetro, né? Para isso, a gente vai usar aqui, basicamente, esse material aqui, ó. A gente tem um pouquinho de água quente, tá? Um pouquinho de água fria. Aqui a balança para a gente medir a massa dessa água, né? A gente vai precisar dessas massas para determinar a capacidade térmica. Aqui eu tenho um termômetro, né? Esse termômetro aqui, que também está mostrado aqui, é o que a gente chama de um termômetro ligado a um termopar. Então, aqui eu tenho um termopar, onde essa esferinha em contato, né, com o líquido, com o que eu quero medir a temperatura, me dá a temperatura que vai ser mostrada aqui no termômetro, né? Eu posso, por exemplo, se eu coloco o dedo aqui, você vê que altera lá a temperatura. Tá? O cara morreu. O que é interessante aqui é que, como essa esferinha é bem pequenininha, o equilíbrio térmico entre o termômetro e a substância que eu quero medir é necessário, né? Isso, como a gente viu lá no vídeo de zero absoluto, tá? É bem rápido, então não preciso esperar muito tempo para esse sistema equilibrar, o que facilita, porque se você espera muito tempo, tem mais perda de calor. Então, os resultados geralmente ficam melhor utilizando esse tipo de termômetro, né? Quando vocês estiverem na prática presencial, aí não tem desse termômetro para todo mundo. Termômetro vocês vão ter que usar um termômetro mais termômetro, você tem que tomar mais cuidado com as mau contato. Toda vez que ele mexe ali, ó, o negócio muda. Tá? O nosso calorímetro é basicamente constituído aqui, ó, de 3 partes, né? Esse copinho, que é onde eu vou colocar o material, né, que eu quero realizar as trocas de calor, né? Tem aqui essa caixinha com isopor aqui para fazer a isolação térmica, né? Nós temos algo parecido no laboratório. Então, basicamente, o nosso calorímetro, quando eu fizer isso aqui, é tudo isso aqui, né? E eu vou determinar a capacidade térmica, basicamente, né, desse sistema
como um todo, já que você podia falar assim, não, a capacidade térmica desse copinho de alumínio aqui é a massa dele vezes o calor específico do alumínio. Mas, na verdade, não é, porque é quase impossível você evitar a transferência de calor entre esse cara e o próprio sistema. Então, daqui para frente está isolado, mas a gente considera que o calorímetro é tudo essa parte aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai realizar agora, mostrar para vocês um vídeo onde vai ter as várias medidas de massas e temperaturas que vão ser necessárias para você determinar a capacidade térmica do calorímetro. Então, tá lá. Tá. Então, aqui está, né, a expressão. A expressão é essa, hein? A expressão é essa. Grava essa expressão. Tá? Massa de água quente, calor, coeficiente da água, tá? Temperatura da água quente, menos temperatura da água fria, temperatura da água final, né? Nesse caso é a temperatura de equilíbrio. E aí, massa da água fria, calor específico da água. Ainda ele vai explicar. Água quente, que a gente vai precisar medir, tá? A temperatura da água quente, a gente vai precisar medir, a temperatura final de equilíbrio também, e a temperatura da água fria, assim como a massa de água fria. Né? O calor específico da água, a gente supõe conhecido e igual a 1. Aí de 23 graus Celsius, onde foi feita essa medida, né? 23,2 graus Celsius, aqui está mostrando a temperatura ambiente. Ok, vamos lá então. Aí, moço. Não tá lá? Zerou a balança. Parou. Ele vai medir para você a massa do copinho de alumínio. Tá, porque ele vai retirar. Se determinar a capacidade térmica. Ele está tarando que ele está desconsiderando a massa do copinho. Você vai medir porque o calorímetro é mais do que o copinho, né? Agora vai colocar lá no copinho, ó, um pouquinho da água fria. Tá colocando água fria. Primeiro é água fria. Ele zerou a balança. Primeiro é água fria. Aí, ó, tá aí, então 125,02 gramas. Colocou dentro do calorímetro. Segura. Tá lá. Deu uma chacoalhada lá para dar uma termalizada no sistema. Agora ele também já te deu aí a massa. Zerou a massa. E agora vai colocar a água quente. Esse processo, teoricamente, tem que ser um pouco rápido, né? Porque senão essa água quente acaba virando água fria também. Tá? Dentro do laboratório, que está com ar-condicionado, está tendo perda térmica, transferência de calor, né? E a gente acaba tendo esse problema. Tá 122,07. 0,7. Está sendo um vaporzinho. Chacoalhadinha para uniformizar. E agora vai medir as temperaturas. Não. Primeiro lá da água que está dentro do calorímetro. Ele mede a água dentro do calorímetro, 12,4 graus. Um pouquinho para termalizar. Vê que já estabilizou, 12,4. Aí ele bota agora o termopar no outro. Ele vai adicionar lá. 53,7. 53,7. Rapidinho agora. Coloca a água lá misturou. Dentro. Ó, presta atenção. Fechou. Mexeu para poder. Para dar um equilíbrio térmico lá dentro. Uniformizado. E agora mede a temperatura de equilíbrio. Né? E essa temperatura aí. Ok? Bom, então com esses dados você pode determinar então qual a capacidade térmica do calorímetro. Vamos agora para a segunda parte desse experimento, que é a determinação do calor específico de um metal. Nós vamos usar aqui uma pecinha metálica, essa mesma aqui, tá? Onde a gente vai fazer aquele procedimento de determinar a capacidade, calor específico desse metal, supondo que a gente já conhece a capacidade térmica do calorímetro. Na verdade, foi determinada no experimento anterior. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem agora aqui um sistema que permite aquecer uma certa quantidade de água aqui. Então, a gente vai colocar esse metal em contato com essa água para estabelecer uma certa temperatura, tá? E depois vamos medir as massas necessárias, a temperatura de equilíbrio, né? Todo o procedimento que a gente discutiu agora há pouco. Vamos lá, então. Então, tá aí. O que a gente vai precisar medir é a massa de água que tem lá, a capacidade térmica do calorímetro
foi determinada já no experimento anterior aqui, a temperatura dessa água que está lá, a temperatura final, esse TF aqui é minúsculo, né? Essa aqui é a temperatura... Ah, não, desculpa, essa aqui é a temperatura de equilíbrio, né? E aqui a gente tem, então, a massa do objeto. Ok? Vamos lá, então. Tem a balança. Colocou a massinha. Vai estar lá separada para vocês. Então, essa é a massa do meu objeto, da pecinha. Então, lá tem água fria. Colocou lá o potinho de alumínio. Vamos colocar lá dentro. Já tem uma certa quantidade de água, que vocês viram aí qual é a massa. Equilibrou. Vai medir a temperatura, né, dessa água que está lá dentro. Ó, 13,1. Tá aí? Agora a água já está fervendo lá. Vai colocar o objeto lá dentro e esperar o equilíbrio térmico desse objeto. Tá? Já esperou bastante aí para que você tenha o equilíbrio térmico. Tá vendo? A água ferveu. A gente adiantou o vídeo aí para dar uma agilizada. A água ferveu, tá vendo? Manteve a temperatura. Qual é a temperatura que está lá, que vai ser a temperatura do objeto. Né? Colocar na água fervendo aí foi só para uniformizar a temperatura desse objeto. 97,1 é a temperatura de fervura da água aí, aqui na nossa altitude. E agora simplesmente bota o objeto lá dentro. Temperatura. Isso foi feito rapidinho, tá? Lá. E vamos medir então a temperatura final. Isso aqui, na verdade, é aquela continha. Quantidade de calor 1, mais quantidade de calor 2, mais quantidade de calor 3, nananana, igual a 0. Só que ali ele arrumou, tá? Isso aqui, essa equação, ela tá arrumada, só isso. Visto que a temperatura final, geralmente, a gente tira no final. A gente tira no experimento. Geralmente, nesses cálculos, em problemas aplicados em salas de aula, a temperatura final, a gente sempre calcula a temperatura final. É sempre assim nos problemas. Mas no laboratório, o que você está preocupado em calcular é o calor específico do material, tá? De um determinado objeto. E porque a temperatura final vai ser obtida através do próprio experimento. Então, você tem aí as massas, tem as temperaturas de equilíbrio, as temperaturas iniciais de cada um, né? A gente pode, então, determinar aí qual é o calor específico desse metal. E depois você pode, por exemplo, tentar achar qual metal que é esse aí, baseado no valor do calor específico. Tá? Por último, então, gente, a gente vai para a determinação do calor latente de condensação da água. Esse a gente não precisa. O material que a gente vai utilizar está aqui. A gente não vai calcular lá calor latente, também porque a gente não tem os instrumentos no laboratório lá para poder fazer o calor latente. Senhores, desculpa a aula talvez tenha sido um pouquinho tediosa. Somos quantos aqui? Ah, tá, porque eu botei para gravar ali, precisa 4 pessoas, então não são 4 pessoas, é eu 2 vezes, eu gravando e eu aparecendo. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então ficamos assim, tá? Eu vou mandar esse material para vocês, botar lá no YouTube, tá bom? E vou mandar no grupo para vocês e no Classroom também, tá? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo.
E muito obrigado por terem assistido. Eu sei que o Fábio está no trânsito lá, tudo enrolado. O Francimarco provavelmente também está com as suas tarefas, tá? A aula é essa. Fechamos por aqui. Tá tudo bem? Show de bola? Ok, mestre. Beleza, professor. Boa noite. Valeu, gente. Bom descanso, bom final de semana para vocês. Boa noite, mestre. Valeu, um abraço. Um abraço.